Falando de livros. E eu tenho o prazer agora de conversar com o professor José Celso da Cunha. Ele é mineiro de Caratinga, sempre foi um apaixonado pelas construções e pela história das construções desde criança. Formou engenharia civil pela UFMG, é doutor em mecânica dos solos, foi professor aqui na Escola de Engenharia da UFMG, no curso de engenharia civil e também no curso de mestrados em estrutura. Atualmente é professor de engenharia no Cefet. E é com ele que eu converso agora sobre um livro não, são 3 livros, gente, é muito bonito, é uma coleção chamada A História das Construções, lançado pela Editora Autêntica. Bom dia, professor Zé Celso, um prazer falar com você. Bom dia, Rosali, o prazer é todo meu falar com você e com os seus ouvintes. Então, conta pra gente como é que começou esse interesse seu pela história das construções. Uma coisa muito engraçada, eu comecei a lecionar na Escola de Engenharia Federal em 1978. Eu era muito jovem na época e tinha certeza que sabia de tudo. Todo jovem. Todo jovem. E no primeiro dia de aula, eu dava aula de concreto armado, estrutura de concreto armado. Eu era obrigado a relatar para os meus alunos sobre a história do concreto. E nessa primeira aula eu comecei a falar sobre esse assunto, mas louco para terminar esse assunto, para começar a ensinar a calcular viga, pilar, etc. E fui para casa naquele dia muito frustrado, sentindo que a aula não foi boa. Foi a minha primeira aula no curso superior. Muito bem. Eu descobri depois que o que me incomodava é que eu não sabia nada da história do concreto e não sabia nada de história de coisa nenhuma, de estrutura. E antes do concreto, as construções eram feitas com outras coisas. Com outras coisas também. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar, me prometendo que no segundo semestre que eu voltaria a lecionar o mesmo assunto, eu já não seria o mesmo professor com as mesmas coisas, assim, duvidosas de conhecimento. Então isso foi em 78. De lá para cá, eu estive na Europa fazendo doutorado durante 4 anos e pesquisei muitas estruturas de lá. E sempre fiz muita palestra no meu retorno sobre esse assunto e resolvi, depois, pensando que já tinha algum material em condições de ser utilizado para um livro, passei um projeto institucional, privado, no Cefet, e há 3 anos comecei a fazer as viagens complementares. Eu fui ao Egito, fui à Grécia, fui em Creta, que passei uma semana toda em Creta, fui na Sicília, fui algumas vezes ao México, ao Peru, a Guatemala, e alguns lugares que eu precisava do meu complemento no meu trabalho. E daí nasceu esse livro, bastante interessante, porque eu consigo contar a história da pedra lascada até, vou parar no século XIX. Pois é, isso que é interessante. Você começa a estudar as construções permanentes, desde o tempo das cavernas. Quer dizer, o homem na caverna, ele não construía, ele habitava uma caverna mesmo, né? E a partir daí foi evoluindo e foi variando conforme a civilização, o clima, a região. As construções são muito ligadas a ferramentas. Então, já no Paleolítico, né, o homem já tinha criado algumas ferramentas, como facas, martelo, maços, alavancas, e foi a partir daí que começa nas inserções na natureza, na caçada, nos bosques, nas florestas. Ele precisava de fazer algumas habitações, ainda que fossem rudes e temporárias. E retornava, então, com fruto da sua caça, do seu trabalho, para casa. A casa na caverna. Como você sabe, o ser humano é muito criativo e também é muito ocupador de espaço. Nasce um genro, nasce uma outra coisa, a caverna vai ficando pequena. Então eles começam a partir daí a criar as suas próprias construções, as suas próprias moradias. É verdade. Agora, o que eu notei no livro, que é uma aula de arqueologia também, não é? Realmente eu me interesso muito por essa ciência, tanto da arqueologia, artes, né, como a antropologia também me interessa bastante, apesar de ser apenas um pequeno amador nessa área. Sim, não, mas o livro está riquíssimo nesses aspectos também. Muito legal. O que eu senti é que, apesar do homem ter habitado o planeta de forma não linear, quer dizer, ele habita umas partes, outras não, e por causa disso fica diferente, né? O homem, quando começa a habitar esse planeta, existe um pouco de sincronicidade nas habitações,
mesmo as mais primitivas, Exatamente. em homens que aparentemente não se encontravam, ou não sabia da história um do outro. Esse né? é o contraponto interessante do livro, é que quando eu analiso muito as construções nas Américas, isso é que me interessa muito para mostrar que aqui também, nos nossos surtos civilizatórios aqui, conseguiram feitos de engenharia tão iguais ou até superiores, em muitos casos, às construções do Ocidente. Sim. Porque a gente tem uma cultura muito europeia, muito ocidental. A gente conhece poucas construções, por exemplo, dos Andes. Quando fala em construção dos Andes, a pessoa já pensa logo na construção Inca. Inca é coisa muito recente. Sim. É um império que teve a sua importância, capital, inclusive, na história das construções, mas ele é um império que viveu muito pouco tempo, de 1400 e pouco a 1500 e pouco, a chegada dos espanhóis. Mas o que eu relato é que há construções no Peru, por exemplo, um sítio arqueológico belíssimo, descoberto aí apenas há 12 anos atrás, e que tem construções tão importantes como as construções de Saqqara, na região do Vale do Rio do Nilo, perto de do Cairo. Sim. E que pessoas aqui nessa época, completamente isoladas, há mais de 10 mil anos, de qualquer contato com o Ocidente, eles conseguiram criar sua própria engenharia, a sua própria arquitetura, a ocupar os seus próprios espaços. Então eu vejo isso no livro como uma coisa, como realmente uma continuidade da necessidade humana, quer dizer, o preenchimento da necessidade humana, que é de mostrar a partir do seu conhecimento, né, ter o domínio, o império a partir do conhecimento. E essas construções piramidais, tanto feitas lá como aqui, nada mais são do que realmente a demonstração de grandeza, do que o homem precisa disso, de alguma maneira, para poder sobrepujar aí, pelo conhecimento os demais que não têm tanto conhecimento assim. Então a gente tem construções belíssimas no vale, nos vales dos rios da costa do Pacífico, aqui na região do Peru. A gente vai depois, esses surtos civilizatórios, com muita intensidade no Golfo do México, na Mesoamérica, mas em tempos posteriores. A coisa acontece mais aqui embaixo. E a gente tem um contraponto interessante também, que assim como tem o surgimento da arquitetura a partir daquelas no Ocidente, a arquitetura como a gente entende ela hoje, né, a construção em pedra polida e bem encaixada, com harmonização de estética e tudo, a gente tem no Vale do Rio Nilo, em Saqqara, na construção de Imhotep, para o seu amado rei Djoser, aqui a gente tem em Chavin de Huanta, mais ou menos, que data, isso é no Peru, nos Andes, que data de 1500 a.C., onde também há uma expressão arquitetônica declarada em pedra polida. Então você tem um aspecto belo, o homem começa a fazer alguma coisa para além daquilo que precisava para fazer para moradia, sabe? E é tão para além que ele faz túmulos, né? Ele faz túmulos, exatamente. Túmulos, é para o além mesmo. Exatamente. E tem passagens belíssimas que eu tento abordar de alguma maneira na própria cultura egípcia, por exemplo, né? De prevalecer aquela tríade tebana maravilhosa, que fez com que os homens construíssem, né? Mesmo não sabendo para quê, muitas vezes, mas para atender alguns desejos próprios deles mesmos, né? Então, construções belíssimas. Então, no primeiro volume, são 3 volumes. Pois é, e saíram 2 até agora, né? O terceiro volume já está a caminho, são prometido para o ano que vem. muito ilustrados, o que a gente deve ressaltar, que tem ilustrações e legendas e detalhes e gravuras de todos os textos, né? Tudo explicadinho, mapas também. Muito bem, realmente um livro que foi feito com muito carinho, sabe? Com muita vontade de contribuir nesse campo do conhecimento com os colegas engenheiros e arquitetos, que também até eles podem ler, mas na verdade eu escrevi para qualquer ser humano. Pois é, nesse ponto que eu numa queria... linguagem muito simples, que eu queria tocar agora. Pois não. É que o leitor pode ler essa obra de qualquer forma, né? De qualquer maneira. E é para o leitor comum, aquele curioso, que não é só engenheiro, não é só arquiteto. Não, absolutamente. Eu brinco com meus colegas, até vocês podem ler também o livro. É isso mesmo. Agora, o que é interessante também dentro dessa coleção da história das construções é que você detalha os túmulos, as catedrais, e isso tudo retrata o modo de vida daquela sociedade que construiu aquilo, né? Exatamente, retrata as necessidades que eles tinham naquela ocasião, e é interessante que eles têm essas necessidades e eles complementam
alimentam essa